Imagina só que ideia. Ter um historiador pessoal, ali, na palma da mão, disponível 24 horas por dia, pronto para contar qualquer história do passado em segundos. Essa é a grande promessa da inteligência artificial, né? Mas a questão é, será que a gente pode mesmo confiar que ela vai nos contar a verdade? Ok, vamos mergulhar nisso. A pergunta principal que a gente precisa responder é a seguinte: quando se pede para uma IA contar um evento histórico, o que a gente está recebendo de volta? São fatos concretos ou é, sei lá, uma ficção muito bem contada? Bom, para descobrir, um pessoal do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei decidiu fazer exatamente isso. Eles pegaram um evento bem específico e até um pouco esquecido da nossa história colonial para testar o conhecimento do ChatGPT. Primeiro, vamos ver a história como a IA contou. Os pesquisadores pediram para o ChatGPT descrever a Guerra dos Emboabas, um conflito super violento que aconteceu bem no comecinho do ciclo do ouro aqui no Brasil. A narrativa parece bem coerente, não parece? A IA apresenta um resumo limpinho, uma briga pelo controle do ouro entre os paulistas, que descobriram tudo, e os emboabas, que eram os forasteiros chegando depois. Ela descreve um evento principal, um resultado e as consequências. Sabe, parece até um resumo de livro didático. E a IA ainda faz questão de destacar um momento bem dramático para a história ficar mais marcante. O tal massacre do Capão da Traição. Esse detalhe específico faz a coisa toda parecer ainda mais autêntica, mais informada. Mas será que é mesmo? Agora a história começa a ficar boa. Os pesquisadores, claro, não engoliram essa versão sem questionar. Eles criaram um método, quase um interrogatório mesmo, para colocar a Ian na parede e checar se o que ela dizia fazia sentido. E não foram perguntas aleatórias, não. Eles desenvolveram um protocolo bem rigoroso com 5 perguntas, pensado para testar não só o que a IA sabia, mas como ela sabia. Basicamente, forçando a máquina a revelar suas fontes e a lógica por trás da história contada. E dá uma olhada no nível das perguntas. Não é só um "me conta a história". É um pedido por fontes, pelos debates que existem sobre o assunto, pela relevância cultural, uma verdadeira sabatina acadêmica feita para expor as bases do tal conhecimento da IA. E aí, qual foi o resultado? Bom, quando os pesquisadores começaram a comparar as respostas da IA com a pesquisa histórica de verdade, aquela história que parecia perfeita começou a desmoronar. E aqui já aparece o primeiro grande problema. A IA cravou que o Capão da Traição foi o evento principal. Só que, para os historiadores, outras batalhas, como a de Sabará e a de São João del Rei, foram muito mais decisivas para o desfecho da guerra. Outro ponto bem impreciso. O ChatGPT afirmou que os paulistas foram para o oeste simplesmente atrás de mais ouro. Mas a pesquisa histórica mostra que a realidade era bem mais complexa. Essa migração, as famosas bandeiras, também era motivada pela captura de indígenas, e não foi uma consequência direta e única da guerra. Isso leva a gente para a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se a história está com esses furos, de onde ela veio? Os pesquisadores foram direto ao ponto, ou melhor, pediram para a IA mostrar suas fontes. E foi aí que a coisa desandou de vez. A IA não conseguiu dar nenhuma fonte confiável. Ela só dava respostas genéricas, tipo documentos históricos, ou citavam os autores que, quando os pesquisadores foram verificar, mal mencionavam a Guerra dos Emboabas. Ou seja, um beco sem saída. Existe um nome técnico para isso. Alucinação. É quando a IA, em vez de dizer que não sabe de algo, simplesmente inventa uma informação que parece fazer sentido, mas que não tem base nenhuma nos dados de treinamento dela. Ela cria uma ficção que convence. E essa imagem aqui resume tudo de forma brilhante. O número de fontes concretas, específicas e que pudessem ser verificadas que a IA conseguiu apresentar para aquela narrativa toda detalhada foi exatamente zero. Um belo e redondo zero. Então, o ponto central aqui vai muito além de uma guerra que aconteceu há mais de 300 anos. Isso revela uma verdade fundamental sobre como a gente deve interagir com essas ferramentas que são tão poderosas. A pesquisa concluiu que, para a história, a IA tem limitações seríssimas. A base de dados pode ser antiga, ela tende a repetir coisas genéricas e, o que é mais perigoso, pode criar histórias erradas que soam como verdade. Para quem não checa a informação, o risco de ser levado ao erro é enorme. A conclusão dos pesquisadores é bem direta e forte. Eles dizem que usar ferramentas como o ChatGPT para pesquisa histórica não é uma boa ideia, principalmente se for a única fonte de informação.
A ferramenta pode até ser um ponto de partida, mas nunca, nunca o ponto final. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão importante. A tecnologia de IA está evoluindo numa velocidade absurda e vai ficar cada vez melhor em criar histórias convincentes. A verdadeira questão, então, não é sobre a máquina, mas sobre nós. Como é que a gente vai aprimorar a nossa capacidade de questionar, de verificar e, no fim das contas, de encontrar a verdade?